Ele já passou pelo rock psicodélico e hoje é urolodélico, o urologista. Eu vou conversar com o doutor Mário Monteiro. Doutor Mário, como é que é essa passagem do rock psicodélico para a urologia? É o seguinte, a nossa vida às vezes reserva alguma coisa estranha, né? Eu gostava muito de música, começamos com o conjunto Mack Ribel, né? Como é que era o nome do conjunto? Mack Ribel. Mack Ribel. Até tocamos no Urso Branco, no Muralha, enfim, aqui em São Paulo. Gravamos alguns discos, alguns compactos, simples, duplos. E esse conjunto foi muito importante para mim, que ele me deu a chance de poder estudar. E, na verdade, quando Isso eu saí... Desculpa perguntar. Em 68, nós estávamos aqui em São Paulo. Não, começamos em 65, 66. Aonde? Em Assis, São Paulo. Né? E aí nós, em 68, estávamos aqui em São Paulo, até na época do psicodelismo, nós fizemos assim umas roupas bacanas, de coxa, de cama, na minha cidade. Aí fizemos as roupas e ficou assim, bem chamativo. Né? Tinha aquelas coisas assim, optical também, não tinha? Tinha. Aquelas coisas bem arredondadas. O que aconteceu num show em Presidente Prudente? Bom, aí na época, quando a gente lá em Assis, nós tínhamos assim a mania de fazer competição de conjuntos ali na região, né? E competimos muito com os Sombras lá de Prudente, enfim. E acabamos perdendo aquela disputa, mas eu acho que nós fomos muito bem na disputa. Nós tocamos algumas músicas novas, tudo, né? E eles ganharam com o Black is Black. E nós perdemos com aquela música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, Rolling Stones, só que Tenora Grasso, que como eu amava os Beatles e Rolling Stones. Então, que não tinha ainda saído aquela versão ainda do garoto, né? Dos Incríveis, né? Então, enfim, perdemos, né? Depois essa música estourou logo em seguida. Então, aí nós ficamos assim, bastante... olha, perdemos porque não tinha nome a nossa música. A música deles, o Black is Black, era bem conhecida e foi. Nós estamos falando aqui de 40 anos atrás, né? Mas houve também um certo... uma pequena depressão no grupo devido ao contágio indesejável que um passou para o outro. O que era? Fizemos algumas turnês, assim, né? E essas turnês nossas eram, assim, confinadas em Kombi. Todo mundo dentro da Kombi, né? Amassado ali, né? Com os instrumentos também, né? E tudo misturado, amarrado, né? E com isso, um dos componentes tinha um probleminha que nós não sabíamos o que era ainda, naquela inocência de 40 anos atrás. Você já tinha 40 anos atrás? Tinha que idade? Eu tinha 19 anos. Totalmente inocente, claro. Então, 18. Mas naquela época, 19 anos, 18, não é que nem hoje, né, João? Não. Hoje o menino de 19 anos aí é coisa impressionante. Na época, por exemplo... Ele era bem bobão, meu. Pegava chato, né? Que foi o que aconteceu? Pegava chato. Aí nós fomos tocar perto de Prudente, em Presidente Venceslau, e começamos a sentir aquela coceira em plena apresentação. Aí começou a tocar e tal. Parecia ritmo. Aí começamos a olhar um para o outro, tava todo mundo com o mesmo problema. Aí você dava duas na guitarra, uma embaixo assim, aí começamos a ver que subia aquelas aranhinhas assim, que era aquilo, marronzinha, fitilhos públicos. Caranguejinho assim, subindo. Exatamente. Mas ele subia atrás da música, talvez, né? O ritmo... A gente começou a coçar e se alvoroçaram, aquilo virou O baterista dava duas aí e cutucava com o cabo da baqueta, assim. Desespero. E o público achou que era uma coreografia, alguma coisa assim? Não. Aí começamos a virar de costa para coçar, largava da guitarra, pegava. Não tinha quem aguentava. Mas tinha muito, o que chamava-se de uma carga de chatos, né? Olha, aquilo foi crescendo durante os dias de turnê. Nós não percebemos. Vocês deixaram aquilo? Nós não sabíamos, Começou aquela coceira. 19 anos. Mas... Pensou, o que é isso? Um besouro? Pois é, parecia um caranguejo meio. Como é que será que eu peguei isso? Bom, foi a grande pergunta, mas é que um que pegou, passou para todo mundo, né? Ficava embolado todo mundo dentro da Kombi. Da Kombi? Com duas... Como vocês são maldosos. São terríveis. Vocês são tão... Tem gente que pega uma carga de chatos no cinema. Então. O chatinho tá lá vendo o filme.
Senta alguém ali, opa, de um lado para o outro. Que Enfim, loucura aí passamos de neocídio, gasolina, fizemos de tudo, aí conseguimos aí, todo mundo ardendo. Gasolina? Mas, pois é. Vocês não rasparam os pelos pubianos? Não é, mas foi no meio do baile. E tocava muito baile na época. Hein? Eu sei. Então, no meio do baile, deu uma paradinha, fomos um camarim. No meio do baile não vai. Aí tem um baianinho, um motorista, falou: ó, gasolina é uma beleza, você passa, acaba com isso aí. E o guitarrista nosso passou, coitado, quase morreu. Queimou, assou tudo, ficou o dobro do tamanho. E aí o que mais passava? Neocídio? Neocídio, então ficava aquele estilo de neocídio dentro da Kombi, assim, foi coisa impressionante. Mas a maneira mais rápida seria... Quando chegasse, depilava, depilava, passava pode ser o neocídio. E ele fica grudado ali, né? Aquele terrível, ele gruda assim, parece um carrapato. Sai! Terrível. E é chato. Outra coisa, vocês tinham também esse senhor aqui com esse aspecto austero, sério, assim. urologista. Vocês gostavam de botar a bunda na janela da Kombi? Pucã. Realmente, hoje talvez assim é uma brincadeira até inocente, mas na época a Kombi tinha até a propaganda de não sei quantas janelas lá, né? E a gente colocava as bundas, né, na janela sem nada, né? Claro. Nas entradas de cidade pequena, quando a gente ia passando, né? Só para ver o que as pessoas faziam quando viam aqui. E tinha o nome do conjunto na não Kombi? Tinha, não. Nessa época nós alugávamos as coitadas das Kombi. Não, porque aí ficava engraçado. Né? Não percam hoje. Abundância de shows. Então, mas era muito interessante, a turma ficava assim... Era mais interessante para quem mostrava ou para quem via? Eu acho aí que era meio interessante para os dois lados, porque quem via não acreditava no que via. Né? Até acreditar que era no que estava vendo, dava um tranco. Dava aquele sufoco. Os maiores rivais, como era o nome da banda? Bom, nós tivemos aí um problema, os Metralhas lá de Curitiba, quando a gente tocava... no mesmo local que eles, a gente tinha, assim, bastante disputa, porque os Metralhas também tinham um bom volume, assim, um bom mercado, né? Sim. E nós também tentávamos aí o possível para angariar, né? Então, ia tocar em Londrina, por exemplo, que é uma cidade perto, você deve conhecer, talvez. Conheço, então, claro. Ia chegar em Londrina, no Canadá, eles tocavam num outro clube lá, então ficava aquele... a gente perdia mercado. Tocávamos no Canal 3 lá de Londrina para poder, né, para apresentar o baile, eles vinham também no Canal 3, então... E depois, quando eu entro na faculdade de Medicina, quem que eu encontro? No primeiro dia, careca, com aquela cara me olhando, eu olhando para ele, o Alfreli, que era o guitarrista dos Metralhas. Como era o nome dele? Alfreli. Era nome artístico, não era nome? Não, o nome dele mesmo, Alfreli Arruda do Amaral, é médico hoje. Alfreli. Entrou comigo, eu cheguei lá, olhei de bicho, assim, ele não me conhecia, nem eu, um olhou pro outro assim, falou, acho que já te vi antes. Eu falei, eu também já te vi. Aí, você não é do Mock Rebel? Falei, eu sou. Você é dos Metralhas, não é? Pô, sou o Alfreli, pô. Falei, pô, eu sou Marinho e tal, pô. Aí e você lá, que fim terá levado? Aí imagina que foi esse curso aí, daí com os dois tocando. Vamos ver umas fotos da época? Isso é a nossa propaganda, quando a gente ia fazer Olha, Brasa Mora. Né? Um conjunto moderno para você que é uma brasa mora. Vamos em frente. Isso aí quando a Vanderleia... Vanderleia! Então, ela foi tocar lá em Assis, né? Então, esse aí era o conjunto, né? O Bel, o Caio, e vocês acompanharam a Vanderleia? Opa, acompanhamos. Qual é você ali que eu não tá dando? Eu sou o terceiro, lá em cima, lá, a cabeça mais alta é a minha lá, loirinho, lá de cá. Aquele com pinta de galão, olha lá. Você viu como é que estraga, o tempo estraga mesmo, né? Azarando a Vanderleia. Tava até meio olhando pra ela. Você tocava que instrumento? Guitarra. Ainda toca, né? Ah, não, a gente foi parando, porque hoje eu toco assim pra mim, assim, escondido lá em casa. O fato de ter tocado guitarra, os dedinhos, a agilidade nos dedinhos, ajuda no exame... Do toque? No toque? Vamos em frente. Na verdade, esse aí era na festa de 2 anos do conjunto, né? Que esse aí era o prefeito de Assis na época, né? Então eu sou o primeiro aqui. O prefeito de Assis era da banda também, não? Não, ele não era, mas prestigiava. Eu gostava, eu Tufi Gilbran. Você é qual ali? Eu sou o primeiro ali, à direita ali. Isso é um bolo que ele está cortando? Não? É um bolo em forma de guitarra, assim, parecia uma guitarra e tal. É um bolão, né? Que foi assim, muito interessante.